Graças a Deus. Ainda de pé, queremos apresentar o pastor Paulo Roberto, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É o preletor desta noite. A esposa do pastor também está presente. Como nós vamos receber o pastor e sua esposa nesta noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, com muita alegria vos saúdo na bendita paz do Senhor Jesus. Por gentileza, aproveitando a vossa reverência a Deus e a sua palavra, eu quero convidar os que puderem a que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo a ótica, segundo a visão do evangelista Mateus, capítulo de número 13, e nós vamos fazer a leitura de 2 versículos, versículo de número 18 e versículo de número 23. Logo após, parafraseando esse texto, leremos mais um versículo bíblico no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Enquanto os irmãos e as irmãs encontram o texto sagrado, os versículos referidos, eu quero externar louvor e gratidão ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui participando deste lindo trabalho, deste congresso muito espiritual, marcado pela presença de Deus. Agradecendo a Deus, eu quero externar louvores e gratidão ao Todo-Poderoso pela vida do pastor doutor Elias Cardoso. Obrigado, pastor, pela confiabilidade, assim também como a missionária Lígia. Muito bom poder estar aqui. Obrigado pela maneira que vocês têm recebido eu e minha esposa. E que o Deus de Israel, nosso Deus, continue abençoando, engrandecendo o nome dEle através desse ministério. Muito obrigado. Deus abençoe na pessoa do pastor doutor Elias Cardoso, todos os obreiros, todos os companheiros de trabalho, Deus abençoe. E na pessoa da missionária Lígia, que o Senhor abençoe toda a diretoria do CIBEMP, os conjuntos, os presentes, que em Cristo Jesus vocês possam prosperar cada vez mais. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Quero trazer um abraço do nosso pastor regional, o pastor Alexandre Moreira, também da missionária Luciana. Nós congregamos em Campo Grande, na regional 180, e eu trago o abraço dos nossos líderes ao pastor e à missionária. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Estamos voltando amanhã para Mato Grosso do Sul, mas estamos voltando para casa cheios de sementes para semear naquele lugar. Esse congresso esse ano foi de fato um celeiro de Deus, e quem veio para buscar semente, para voltar semeando, certamente está voltando cheio para a glória de Deus. Louvar a Deus pela vida do evangelista Berg, a irmã Geisla, feliz de poder estar com vocês. Parabéns, não só aos pais, mas como os avós, pela vida do Elias Neto, que nasceu essa semana. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem encontrou Mateus 13, diga amém. Versículo de número 18 e versículo de número 23. O texto sagrado nos informa a seguinte verdade. Mateus, capítulo 13, versículo 18 e versículo de número 23. Diz assim o texto: escutai vós, pois, a parábola do semeador. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. No 3, se vocês puderem e se sentirem à vontade fazendo isso, repitam no 3 o versículo 23. 1, 2, 3. Diga para alguém do seu lado, essa terra é você. Quem acredita nessa verdade, diga glória a Deus. Versículo 1, capítulo 11 de Eclesiastes, leio esse texto, e os que puderem e desejarem, se assentem para que nós possamos compartilhar
dessa porção bíblica. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém. Tome seu assento, por gentileza, me empreste a sua atenção. Meus irmãos, minhas irmãs, na condição de orador, debaixo desse privilégio divino, eu sou cônscio da responsabilidade que repousa sobre os meus ombros. Porém, também sou cônscio que a única forma de poder ser útil na condição de garçom de Deus para essa igreja é contando com o máximo da sua atenção. Quantos podem me emprestar a sua atenção nos próximos minutos? Pois bem, meus irmãos, um princípio bíblico de interpretação básico, quando citamos textos que aparentemente estão tão distantes, que aparentemente trata de verdades tão distantes, é estabelecendo um ponto de coadunação entre os mesmos, ou estabelecendo um ponto de ligação entre os mesmos. A única forma de compreendermos porque a leitura feita para a meditação bíblica dessa noite parece tão distante, em testamentos diferentes, em livros diferentes, com autores físicos diferentes, é estabelecendo uma ligação entre esses dois textos. E a pergunta é: qual é a ligação do texto lido em Mateus 13, onde está inserido o tema deste lindíssimo congresso, com o texto de Eclesiastes capítulo 11? O que é que tem a ver Mateus 13 e Eclesiastes 11? Esses dois textos têm no mínimo 2 pontos de ligação, ou 2 pontos de coadunação. Primeiro, as duas leituras tratam-se de parábolas. Mateus capítulo 13 é o que os teólogos chamam de parábolas neotestamentárias, ou parábolas inseridas nas páginas seletivas do Novo Testamento. Eclesiastes capítulo 11, o versículo 1, onde lemos, os teólogos chamam de parábola veterotestamentárias ou veotestamentárias, porque por sua vez estão inseridas nas páginas seletivas do Antigo Testamento. Ou seja, os dois textos mostram-nos, revelam-nos, descortinam-nos 2 parábolas, uma no Novo Testamento e outra no Antigo Testamento. O outro ponto de coadunação entre esses 2 textos está na expressão direta, objetiva, do evangelista Mateus, quando fala da parábola do semeador narrada pelo próprio Jesus. A parábola do semeador tem 3 elementos principais, a saber, o semeador, a terra e a semente. No âmbito espiritual, quando olhamos para Cristo como o semeador por excelência, ele é tanto o semeador quanto a semente. Por quê? Porque ele é o Senhor de todas as coisas e é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. No âmbito divino, desses 3 elementos da parábola, Jesus é tanto o semeador por excelência, o professor e discipulador dos novos semeadores, como também é a bendita semente que resplandeceu aos olhos da humanidade e, graças a Deus, foi plantada no território bom do nosso coração e por isso estamos aqui essa noite. Mas quando trazemos esses 3 elementos da parábola do semeador para a esfera terrena, nós entendemos que na condição humana somos tanto semeadores como terra. Aliás, só nos tornamos semeadores porque um dia a semente encontrou no nosso coração boa terra. Por quê? Porque fruto bom só nasce de terra boa.
Fruto bom só floresce em terra boa. Se o fruto for bom e a terra for ruim, dá problema. Se o fruto for bom e o solo for duro, não penetra. Se a semente que gera um fruto bom encontrar uma terra pedregosa, nasce, mas não tem duração. Se a semente que é boa, que gera fruto bom, cair num solo espinhoso, os espinhos sufocam a semente. Ou seja, somos semeadores e somos terra. E só nos tornamos semeadores porque um dia na terra do nosso coração a preciosa semente encontrou guarida. Quem acredita e se alegra com isso, diga glória a Deus. No único elemento que nós não nos enquadramos, no tocante aos 3 elementos da parábola do semeador, é na condição de semente. Nós não somos semente, nós semeamos. Nós não somos semente, nós lançamos semente. Porém, somos terra e somos semeadores. Diga comigo, não existe colheita sem semente. Quem pode glorificar a Deus pela preciosa semente? Então essa expressão semente é o que liga Mateus 13 com Eclesiastes 11. E onde aparece a semente? No texto do Antigo Testamento que ora lemos. Simples, olha o que o texto diz: lança o teu pão, lança o teu sobre as águas depois de muitos dias. Cadê a semente, pastor? Está na expressão pão. Por quê? Porque como se trata de uma parábola, como se trata de uma comparação, como se trata de uma figura de linguagem, o termo aqui não é literal, é simbólico. Pão aqui, na tradução do hebraico para a língua portuguesa, é semente. Mesmo porque não faria sentido algum se esse pão de Eclesiastes 11 fosse o produto final do trigo com o qual nos alimentamos. Por quê? Porque se esse pão fosse literal, fosse o produto final que vai à mesa, não seria semeadura, seria desperdício. E Deus não joga pão na água. Pão na vida do crente vem de Deus e Ele põe na mesa, e eu profetizo que não vai faltar nada na tua casa para a glória de Deus. Pão aqui é semente, pão aqui é... Agora olhe para cá, entendendo esses 2 pontos de coadunação entre Mateus 13 e Eclesiastes 11, 2 parábolas que apontam para essa semente, que em Mateus é literal, mas que em Eclesiastes é simbólica, e vem travestida da expressão pão. Nós nos perguntamos por que é que esse texto é citado e conhecido por nós, baseando-nos no contexto oriental da época. Simples. Esse texto, lança o teu pão sobre as águas. Essa parábola velho-testamentária, lança o teu pão sobre as águas, era um dito popular conhecido no Oriente. E esse dito popular era conhecido e utilizado por, no mínimo, 3 áreas da sociedade, ou 3 grupos sociais da época. Quantos grupos? Quantas áreas? Não, isso aqui é a Deperus, dá para ser mais alto. Quantos grupos? Quantas áreas? Primeiro grupo social que utilizava-se dessa parábola comumente eram os pescadores. Era comum entre pescadores habilidosos na arte de pescar, a repetição e a liberação verbal dessa expressão: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. O segundo grupo social que tinha familiaridade com essa expressão parabólica eram os comerciantes marítimos. É muito comum, quando estudamos geografia bíblica, ver muitas cidades bíblicas e estratégias que eram regadas por águas, que eram regados por oceanos. Por quê? Porque o comércio marítimo naquela época era uma prática muito utilizada. E de tempo em tempo, pastores, de momento em momento, os comerciantes marítimos
naquela linguagem entre eles, usual entre profissionais da mesma área, diziam uns aos outros: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A terceira área social, ou terceiro grupo social que usava essa expressão, eram os agricultores, eram os plantadores, eram os cultivadores. Quem é profissional da área e encontra um outro profissional, usa uma linguagem muito própria, usa uma linguagem muito popular, e com crente não é diferente. A gente usa um linguajar mais rebuscado na sociedade em que estamos inseridos, mas quando encontramos outro crente que também crê no sobrenatural, a gente chama de vaso, chama de bênção, diz que o culto foi manto, diz que o fogo desceu. Por quê? Porque a gente trabalha na mesma área, e eu quero profetizar: essa linguagem que a gente usa aqui para se comunicar é a mesma linguagem que alguém que ainda não é crente vai ouvir e vai entender qual é o motivo que nos trouxe aqui, e vai entender porque a gente se comunica assim. Como assim, pastor? Se prepara, porque aquele teu parente, a pessoa que você tem orado e que não está habituada com esse linguajar que é comum entre pessoas que trabalham na mesma área, que é comum entre os crentes que creem no sobrenatural, e ele diz assim: não sei porque minha mãe ora tanto, não sei porque minha mãe chama aquela outra irmã de vaso, não sei porque ela diz que o fogo caiu, a glória desceu, não sei porque ela diz que o culto foi manto. Fica tranquilo, continua semeando na tua casa. O que eles não entendem hoje vão entender amanhã. Aquilo que as pessoas na tua casa não compreendem hoje, vão compreender amanhã. E eu vou profetizar para quem tem mão levantada: depois desse Cibemp Brasil 2019, alguém da tua casa que não é crente, não entende o teu linguajar, não entende os teus costumes, vai ser envolvido pelo Espírito Santo. A semente que foi semeada vai brotar, e eu profetizo que ano que vem você vai contar a vitória aqui e vai dizer: quem não entendia agora está entendendo, quem não era salvo agora é salvo, quem não era crente é crente, vai ficar mais crente do que você. Quem acredita nisso, diga a glória. Então diga comigo em alto e bom som: pescadores. Diga comigo em alto e bom som: comerciantes marítimos. Por fim, diga comigo em alto e bom som: agricultores. Ficou claro até aqui? Ficou claro até aqui? Porque a maior preocupação de um pregador é se fazer claro. Ficou claro até aqui? Quem entendeu a introdução, levante a mão e dê o que Deus merece receber. Vai. Agora a pergunta é: em que momento, em que ponto, em que circunstâncias os pescadores se dirigiam um ao outro usando essa expressão: lança o teu pão sobre as águas? Em que momento, em que circunstância, em que situação um comerciante marítimo se dirigia ao outro dizendo: lança o teu pão sobre as águas? E mais, em que momento os agricultores, os cultivadores e os plantadores se dirigiam um ao outro dizendo: lança o teu pão sobre as águas? Primeiro, quando um pescador dizia: lança o teu pão sobre as águas, ele estava dizendo para um pescador que lançou a isca durante muito tempo e não pegou um peixe sequer, estava dizendo: lança o teu pão sobre as águas, joga a isca de novo, continua insistindo na pesca, porque se não deu resultado até agora, o dono do céu, o dono da terra, o dono do mar, o dono dos peixes vai trazer resultado para a sua pescaria. Coisa boa é quando a gente encontra alguém que viu que as coisas não estão dando certo para nós, diz assim: não para, lança o teu pão sobre as águas. Coisa boa é encontrar um companheiro de ministério que está pastoreando uma igreja maior do que a que a gente pastoreia, que está crescendo mais do que a gente, e não fica com aquela postura de superior, de que dirige uma grande igreja, mas quando vê você chorando, com pouco membro, com poucas vidas, com a igreja pequena, ele diz: companheiro, não desiste, continua lançando o teu pão sobre as águas, o Deus que me deu vitória vai te dar vitória também. Coisa boa é quando a gente encontra um irmão e uma irmã que Deus abençoou, que cresceu na vida, mas não olha só para cima, olha para baixo, do lugar de onde ele veio, do lugar onde Deus vai levantar alguém também. É aquela irmã que quando reúne o Cibemp Brasil,
traz as suas lideradas e tem apenas 5 ou 6, mas a outra do departamento da regional que cresceu mais diz: não desiste. Já aconteceu comigo também, pareceu que não ia dar certo, pareceu que não ia ter resultado, mas eu continuei lançando o pão sobre as águas, e o Todo-Poderoso me deu resultado para a glória de Deus. Deixa eu profetizar: levanta a tua cabeça, continua lançando o pão sobre as águas, porque se não veio resultado até agora, o céu está te vendo e vai mandar resultado para você. O pescador dizia: eu pesquei, eu sei o que você está passando, eu insisti, lancei, dediquei, trabalhei, eu sei o que você está enfrentando, mas se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Se eu conseguir, você vai conseguir também. Se você puder, com carinho, mas na autoridade do Espírito, coloque a sua mão profeticamente no ombro de alguém e diga assim: lança o teu pão sobre as águas. Diga: continue lançando isca. Diga: continue trabalhando. Diga: não deu resultado, mas vai dar resultado. Diga: não aconteceu nada, mas vai acontecer alguma coisa. Diga: não cresceu, mas vai crescer. Diga: não teve salvação, mas vai ter. Diga: tá pequeno, mas vai ficar grande. Persiste. Vou dizer o que eu disse à tarde no outro plenário. Nem todo mundo aqui vai voltar para uma região do Brasil que é igual o Cibempe, casa cheia, gente pedindo licença e misericórdia para ver se encontra um lugar para sentar. Eu estou pregando aqui para alguém que está me ouvindo e está vivendo a parte inversa. Aqui tem muito e lá tem pouco. Aqui todos os bancos estão cheios, lá está quase todos vazios. Aqui tem gente para dar glória, para dar aleluia, para pregar, para cantar. Lá não, lá é tudo você. Lá você canta, lá você prega, lá você fala de dízimo, lá você passa a salva com a oferta, lá você dá a bênção apostólica. E tem pastor que é rápido, ele é inteligente, ele diz: está vazio agora, mas eu vou dar a bênção apostólica aqui, e quando os irmãos estiverem de olho fechado para receber a bênção apostólica, eu corro para a porta e já vou ficar de porteiro para dar um abraço neles. Erebacandaraia. Como assim, pastor? Nem todo mundo que está me ouvindo tem o privilégio de congregar numa catedral como essa, cheia de amparatos, com uma estrutura fenomenal para a glória de Deus. Tem irmã aqui, tem o pastor aqui, que tem culto da tua igreja que você é o último a sair. Não é porque tem gente para atender, não, porque Deus sabe como está lá. É porque até para fechar a porta é difícil. Tem dia que você fica só para fechar a porta, enrosca daqui, falta graxa de lá. Mas Deus é tão bom na tua vida que mesmo que as coisas lá não estejam acontecendo como você gostaria, você colocou a sua melhor roupa, tomou aquele banho de crente salvo, veio para a casa de Deus e está sendo semeado aqui. E a semente para a tua vida é: continua, vai dar certo, continua, vai crescer, continua, não é. Pastor Elias, posso resumir o expediente? Para quem ia procurar o pastor depois do congresso e dizer que não vai dar mais, evita, corta, guarda a chave no bolso, põe a carteirinha de membro e semeador da AD Perus na carteira e diz assim: eu vou continuar, eu vou insistir, vou continuar lançando o pão sobre as águas. Levante a mão, porque virou profecia, e eu vou usar as palavras do nosso líder maior. Isso aqui é só para quem crê. Quem é pentecostal e não crê mais em profecia, já deixou de ser pentecostal faz tempo. Levante a mão, porque lá vai profecia para quem crê. Não foi, mas agora vai. Não cresceu, mas agora cresce. Não estava funcionando, mas agora vai funcionar. Não estava tendo colheita, mas agora vai ter. Não tinha ninguém para congregar, mas agora vai ter. Estava faltando obreiro, mas Deus vai levantar. Estava faltando obreira, mas Jesus vai enviar. Insiste, lança o teu pão sobre as águas. E qual é a mensagem que os pescadores estavam trocando entre si? Simples: não tenha medo de gastar a isca, porque ainda que você não tenha pescado nada, quando você pescar o primeiro peixe, vai compensar
todas as iscas que você jogou no mar. Quer ver um exemplo? O que é maior? A isca ou o peixe? Então não importa quantas iscas você perdeu. Na primeira pescaria vai compensar toda a isca que foi lançada. Eu vou profetizar. Tem gente segurando isca no bolso. Já gastei demais? Já investi demais? Já orei demais? E eu fico triste quando eu ouço gente que era para ser exemplo para mim, que estou começando, dizendo, essa alegria aí que você tem é fogo de palha. Eu também já fui fervoroso assim, e eu vou repreendendo o doutor Elias, digo, está repreendido em nome de Jesus, está queimado em nome de Jesus, porque se for para ficar 50 anos na Assembleia de Deus, e depois de 50 anos se tornar um pastor, um obreiro frio, eu prefiro continuar no meio desse povo que pisa sobre pedras afogueadas. É gente que já fez muito e porque em algum momento não teve resultado, está guardando isca, está guardando semente. Já gastei tanto e não deu nada, gasta de novo. Já fiz tanto e não aconteceu nada, continua fazendo. Já orei tanto e Deus não responde. Ele não responde, mas não quer dizer que ele não ouviu. Responder é uma coisa, ouvir é outra. O Deus que ouve, ouve toda vez que a gente fala, mas só responde quando ele quer. Eita glória! Vou repetir. O Deus que ouve, ouve sempre que a gente fala, mas só responde quando ele quer. Levante a mão. Eu vim pregar essa noite para alguém que estava retendo a isca, que estava economizando semente, que não ia tentar de novo, não ia gastar de novo, não ia vir investir de novo. Tem alguém dizendo, foi tempo perdido, foi investimento perdido, não me trouxe retorno nenhum. Tem um Deus no céu e ele é justo. Nenhuma isca que você lançou em alto mar foi em vão, nenhuma semente que você lançou na terra foi em vão, vai ter retorno. Deus não fica devendo nada. Eu não sei qual foi a última vez que você profetizou para alguém, mas o céu vai te dar uma chance agora. Pegue na mão de alguém e diga, você não perdeu nada. Se ele está dando glória é porque ele deu o sinal de quem crê. Então aproveita que o coração está aberto e a terra está boa para semear. Repete para ele, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Pastor, mas não deu resultado. Não foi perca, foi investimento. Pastor, mas não virou nada. Não foi perca, foi investimento. Tem um Deus no céu sentado no trono, inclinado para Deperus, mandando dizer para alguém, a oração não foi perdida, o investimento não foi perdido, tua saúde não foi perdida, os recursos não foram perdidos. Não deu resultado, pastor, eu perdi. No reino ninguém perde. Lança o teu pão, vai voltar para você. Não tem coisa pior do que trabalhar com gente que já lançou muita isca no mar, já lançou muita semente na terra, se decepcionou porque não soube esperar o tempo de Deus, e trabalha com a gente assim meio seguro, sabe? Não se solta, não se entrega, pega a chave da congregação com uma e devolve com a outra. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu já passei. Não sei mesmo, mas o Deus de quem eu estou falando sabe. Ele sabe todos os momentos de luta que você passou, e nem assim deixou de fazer o serviço da obra dele. Ele sabe das noites em claros que você passou chorando, dizendo, Deus, parece que não vai, parece que o Senhor não está comigo. Ele viu tudo, e porque ele viu, ele mandou dizer, se solta, abre o coração para fazer de coração para Deus de novo, abre o coração para se dedicar como você dedicava antes. Pastor, mas eu já decepcionei muito, me traíram, me abandonaram. Quem te traiu e te abandonou não se chama Jesus de Nazaré. Ele nunca te deixa, ele nunca te abandona. Larga esse trauma, mulher, volta a fazer a obra de Deus. Vai ter retorno, vai ter retorno, vai
aquele obreiro que o pastor põe na congregação, mas já está esperando alguns meses para ele procurar o pastor de novo e dizer, não quero mais. E o pior, é gente que investiu tempo, investiu oração, investiu saúde, se decepcionou com alguns na caminhada, porque nem toda a terra é boa, tem gente que dá trabalho para a gente mesmo. E aí ele trata quem está dando uma nova chance para ele, como se fosse o que decepcionou ele antes. Por isso que Paulo diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque quando a gente olha para alguns que nos abandonaram e nos traíram, a gente retém a isca, guarda a semente e diz, não quero mais, não vou mais, não faço mais, não planto mais, não prego mais. Tem pastor aqui que já está pensando até em parar de dirigir igreja. Só que ao invés de olhar para quem te traiu e te abandonou, o Espírito Santo vai fazer você levantar a tua cabeça, olhar para aquele que nunca te deixa, olhar para aquele que nunca te abandona. Levante a mão porque virou profecia. Quando eu olho para quem me abandonou e me traiu, eu retenho a semente, retenho a isca. Mas quando eu olho para aquele que tem poder no céu e na terra, eu digo, se ele está comigo, vou semear de novo, vou lançar a isca de novo, vou fazer para ele de novo. Eu profetizo que Deus vai levantar pescadores e semeadores. Quando encontrar alguém que não deu certo, não foi bem sucedido, vai dizer, lança o teu pão sobre as águas. Será que tem alguém aí do seu lado que tem esse sentimento de te incentivar? Se tiver, olhe para ele, seja canal de Deus na vida dele também, diga, lança o teu pão sobre as águas. Volta a orar como você orava antes. Volta a fazer a obra de Deus como você fazia antes. Volta a cantar no conjunto que o teu lugar está lá ainda. Volta a trabalhar no ministério, porque a tua vaga está lá ainda. Pastor, já doeu tanto, eu já sofri tanto, já chorei tanto, já foi tão complicado. Eu profetizo em nome de Jesus que as águas do Espírito vão lavar os nossos corações, que o bálsamo do Espírito vai curar a ferida aberta, e tu vai voltar mais cheio do que antes, vai voltar mais ativo do que antes, vai pregar mais do que antes, vai pastorear mais do que antes. Quem está entendendo, levante a mão e reze. Então era comum entre os pescadores esse incentivo, incentivar o colega na área de trabalho, dizendo, lança a isca de novo, rapaz, lança outra vez, porque todas as iscas que você lançou e não te trouxe nenhum peixe de retorno, serão compensadas quando a pescaria começar. Segura isso. Quem trabalha para Deus e já percebeu que quanto mais Deus retém, mais a intensidade e o volume do resultado vem quando Ele decide abrir as comportas do céu. Tem hora que está tudo fechado, mas quando Ele abre, derrama. Tem hora que está tudo travado, mas quando Ele decide abençoar, está abençoado. Tem hora que a gente trabalha a noite inteira, não pesca nada. Ele vem na nossa praia, entra no nosso barco, prega do nosso barco e diz, agora pode ir que vai dar certo. E quando a gente lança a rede, tem que chamar mais alguém para ajudar de tanto peixe que vem na rede. Ei. Segundo lugar, para a gente encerrar, os comerciantes marítimos também usavam essa expressão. E em que momento eles usavam essa expressão? Quando eles percebiam que um comerciante que tinha um bom barco e mercadoria para vender quando chegasse do outro lado do mar, estava com medo de colocar o barco ou o navio no mar para atravessar para o outro lado. Por que eles tinham esse medo? Porque um dos mares mais perigosos da época e mais utilizados na cultura oriental era o mar chamado Mediterrâneo. Pensa no mar perigoso. Tinha barco que entrava e não voltava. Tinha navio que entrava e afundava. Tinha comerciante que ia no navio e alguém dizia, cadê fulano? E a notícia vinha, morreu. Então era comum, quem está ouvindo diga amém. Os comerciantes marítimos que conseguiram chegar do outro lado e voltar, dá essa palavra de incentivo. Lança o teu pão sobre as águas. Em outras palavras,
Põe o teu barco e o teu navio em alto mar, porque esse mar bravio não vai impedir de Deus fazer o que Ele tem na sua vida. Você pode me ajudar a pregar? Olhe para alguém e pergunte para ele: está com medo do mar por quê? Aí a gente fica com medo. Aí Jesus põe até dor na perna e a gente fala: não é missionário? Pergunte para quem está do seu lado: cadê aquela pose sua? É porque com o microfone na mão todo mundo é super-homem. Com o microfone na mão todo mundo é profeta. Mas quando chega a hora de colocar o barco, o navio no Mediterrâneo, para o mar balançar o barco e quase quebrar, aí alguém canta fino. Pergunta de novo, diga assim: está com medo do mar por quê? O teu barco é bom, e o que tem dentro do barco tem valor, encara! O teu barco é resistente, e o que tem dentro do barco é valioso. Encara o mar, porque a outra margem está te esperando. É gente que tem chamada, mas tem medo de colocar o barco no Mediterrâneo. É gente que Deus já falou que vai usar só na obra, mas tem medo de a porta de emprego fechar e não ter recurso. Segura. Olha o que Davi disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Segura, porque eu estou tomando ousadia que eu vou entregar. Se o macumbeiro, se o feiticeiro, se o incrédulo, se o ateu conta a vitória, tira aquela selfie na internet que tudo está prosperando, quanto mais você que é servo do rei, rapaz, quanto mais você que é semeador da seara, levante a mão, larga de ser medroso. Encara a tua chamada, encara a tua vocação. Pastor, e se faltar? Não vai faltar nada. Deus vai cuidar. Aí fica com aquela preocupação. Lá na minha congregação eu até consigo, eu me solto. Mas quando eu vou cultuar na catedral, eu não sei o que acontece. Eu sei, é medo de dar lugar. Vou entregar, vou. Oxe, não vou não. Na congregação você faz aviãozinho de Jesus. Na congregação você pula num pé só. Na congregação você diz: eis que te digo, Deus mandou dizer. Aí aqui fica com essa postura. Quer ver? A postura de quem tem barco bom e tem mercadoria de valor, valiosa para chegar do outro lado, mas que tem medo. Ela diz assim: eu estou sentindo, mas se eu der lugar aqui, o que é que vão dizer? Que digam. Tu está pensando que é fácil para mim chegar aqui? No Cibep Brasil as pernas tremem. E pior, tem gente que queria estar aqui porque não está. Às vezes ora o contrário, diz: não usa não, Jesus, era para mim estar lá. Era, mas não é. Chegou a minha vez e eu vou dar lugar aqui hoje. Quem está entendendo? É gente que tem talento, mas fica com medo de encarar a fúria do Mediterrâneo. É gente que tem chamada, mas fica com medo de encarar a fúria do Mediterrâneo. Segura, o que é que vão dizer? O que é que vão falar? O que é que vão comentar? Meu Deus do céu, o que é que vão colocar na mesa de jantar? Porque tem gente que nem jantar consegue em paz. Quando vê Deus te usando, o teu nome vai para a mesa de jantar. Mas eu vou profetizar: deixa que quem fala de você, Jesus converte. Encara esse Mediterrâneo, faz o que Deus quer de você. Segura a mão de alguém do seu lado. Diga assim: Jesus vai tirar esse medo de você hoje. Jesus vai tirar esse medo de você hoje. Jesus vai tirar esse medo de você hoje. Levante a mão. Eu já vejo pela fé barcos e navios de obreiros e membros da AD Perus entrando no Mediterrâneo, cheio de fé,
cheio de coragem, cheio do Espírito, cheio de ânimo, cheio de poder. E quando alguém perguntar o que aconteceu, está animado assim porque tu vai dizer: acabei de chegar do Cibemp Brasil 2019, vou encarar. A minha oração agora é que estrategicamente Jesus tenha colocado um medroso e uma medrosa do seu lado. Dá uma disfarçada, segura na mão dela, como quem vai fazer um carinho santo. Quando ela cair na isca, você trava. Segurou? Agora diga para ela: eu vou levantar um clamor aqui agora. E vou misturar com aleluia. E o Espírito de Deus vai tomar a tua vida e vai arrancar esse medo que você tem de entrar no Mediterrâneo. Só quem acredita, levante a mão deste guerreiro e desta guerreira do seu lado e comece a orar. Diga: Jesus, tira esse medo. Jesus, repreenda essa covardia. Jesus, repreenda esse medo. Isso, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Se o Espírito estiver enchendo, aí a liberdade, aí você vai intensificando a oração. Vai dizendo: tira essa covardia dela, tira esse medo dela. Toma ela aqui na catedral essa noite. Enche ela do teu Espírito essa noite. Agora levante a mão dela. Virou profecia. Quem tinha medo de pregar, vai pregar. Quem tinha medo de entrar no Mediterrâneo, vai nadar de braçada. Quem tinha medo de cantar, vai cantar. Quem tinha medo de dirigir obra, vai dirigir. Eu já estou vendo o teu navio no Mediterrâneo, e Deus te guardando, te protegendo, te livrando. Quem está entendendo? Já tem alguém perdendo medo aqui. Já tem alguém perdendo medo aqui. Já tem alguém perdendo medo aqui. Já tem perdendo medo aqui também. Parece que eu estou ouvindo alguém cheio do Espírito Santo dizendo: não corro mais. Nunca mais digo não para Deus. Vou parar de dar desculpa. Vou jogar esse medo. Olha lá, bacamaturi atéria, abadacandarabahaya. Eu profetizo em nome de Jesus que o espírito de medo, o complexo da inferioridade, a vergonha, a covardia vai sair, a glória vai te encher e tu vai encarar esse Mediterrâneo. Vai e vai sem medo. Entra no Mediterrâneo e entra sem medo. E se o vento soprar, ele acalma. E se o mar se agitar, ele diz: aquieta-te. Eu profetizo para quem tem mão levantada: o Espírito da glória de Deus está enchendo a catedral de Perus. E está dizendo para alguém: agora ninguém te para mais. Agora... Eu estou aqui desde sábado. Eu só pedi 3 coisas: me dá a sabedoria da missionária Valdeci, me dá a coragem da missionária Marinalva, que fala rasgado, e me dá a autoridade que o Senhor deu para o pastor Fernando, Jesus. Porque eu vi na sexta-feira pela internet ele marchando aqui em cima e profetizando para o nosso presidente. É isso que vai acontecer com você. O medo vai sair, a glória vai descer. O medo vai sair, a autoridade vai descer. O medo vai sair e a autoridade vai te envolver. Só quem recebe. Eu tenho certeza, pastor Elias, que se o senhor e sua esposa escrevessem uma biografia, em alguma das páginas, certamente vocês escreveriam colocando lágrimas como ponto final da frase, dizendo: a gente achou que não era capaz. Tenho certeza que se tivesse uma biografia de vocês em algum momento do ministério, vocês iam dizer:
Depois daquele levante, daquela divisão, eu pensei em entregar tudo. Mas quando o medo queria abraçar vocês, a voz daquele que chamou vocês dizia: encara, 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 encara. No primeiro encara já era para você pular da cadeira. Vou repetir. Quando o medo tentou falar mais alto, dizer que vocês não eram capazes, que tinham gente melhor para ocupar a posição, o Espírito de Deus diz: encare esse Mediterrâneo, porque eu vou guardar vocês. Encare ele. E Deus me disse assim: avise ao meu servo que ele tem uma ferramenta espiritual que muitos líderes de grandes ministérios já perderam. Vou repetir. Deus me disse: avise ao meu servo. É por isso que nem ele, nem a família dele deixou de encarar os mediterrâneos de todos esses anos. Diga a ele, Paulo, e eu vou repetir. Deus me disse que o Senhor tem uma ferramenta espiritual que muitos líderes de grandes ministérios no Brasil já perderam. E eu disse: Deus, qual? O Senhor disse: ele ainda é um presidente que chora na minha presença. Causa que outros presidentes resolvem com segurança, com escolta, com armamento, o Senhor resolve com lágrima. O Senhor resolve com lágrima. O Sebacala, Xerime, Candaraia. E Deus manda te dizer, pastor Elias, continua chorando, que Deus vai dar vitória. Continua chorando, que Deus vai na frente. Continua chorando, que vai abrir mais porta. Continua chorando, que Deus vai tirar os falsos do teu lado e vai levantar os verdadeiros. Chora, meu pastor, chora! Tem líder de grande ministério que qualquer coisinha diz assim: consulte a cúpula advocacional do ministério. Mas o Senhor chora. E quando o Senhor chora, Jesus diz: advogado por advogado, ele já é advogado. Mas não é o curso de direito que ele fez que move o céu, é a lágrima dele. Dá uma olhada para essa pessoa do teu lado. Diz assim: sabe por que você vai encarar o Mediterrâneo? Porque tu tem um presidente que quando quer resolver as causas, chora. Se o que eu acabei de ouvir aqui agora é para esse Cibemp 2019, vai descer daqui a alguns segundos uma cachoeira de graça, uma cachoeira de renovo, uma cachoeira de unção, uma cachoeira de poder. Por quê? Porque Jesus acabou de me dizer, como um sinal, que as lágrimas do meu filho entram na sala do meu trono, e eu dou vitória para essa igreja, onde houver alguém que acredita no sobrenatural, enquanto ele chora aqui em cima, Deus renova alguém aqui, 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 e eu vou entregar, porque eu estou tomado pela glória. O Senhor tem falado com Deus e tem dito: Deus, não deixa a igreja que o Senhor colocou aos meus cuidados virar uma igreja mundana, virar uma igreja igual às outras. Não deixa a igreja que o Senhor colocou aos meus cuidados virar uma igreja fria. O Senhor disse: não deixa os profetas morrerem, não deixa as profetisas enterrar o talento. E Deus me usa para te dizer, pastor, Ele ouviu a tua oração e viu a tua lágrima e está mandando uma chuva de renovo para revolucionar o ministério de Perus. Quem acredita, recebe.
igreja que tem pastor que chora, não é igreja fria, não é igreja que fica sem dar glória, não é igreja que falta poder. Levante a mão. Por causa das lágrimas do nosso presidente, Deus vai tomar essa casa agora, já! Agora, 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 recebe, caminha, marcha, grita, corre, aqui pode, aqui pode, aqui pode, levante a mão, recebe! Aproveita, quem acredita no que Deus está mandando eu pregar, fica de pé onde você está. A de Perus não vai virar uma igreja mundana, não vai virar uma igreja fria. A gente vai se encher de Deus e vai encarar o Mediterrâneo. Vai encarar o Mediterrâneo. Vai, vai, vai. Entre os comerciantes marítimos, encerro. Lança o teu pão sobre as águas, deixa de ser medroso, encara o Mediterrâneo, e se tiver difícil, chora, que Deus guarda o teu navio e te leva até a outra margem. Se o nosso querido pastor permitir, posso fazer uma oração com a igreja, pastor? Pastor, e o lança o teu pão sobre as águas entre os agricultores, vai ficar para outro dia. Com a permissão do nosso pastor, do nosso líder maior, eu quero orar por pessoas que, ouvindo essa mensagem, sentiram o brado do céu, a trombeta do eterno, soando forte no teu coração e dizendo: continua, encara, continua, encara, continua, encara, continua, encara. Eu quero orar por você, que Deus falou o seu coração. E através do exemplo dos pescadores, você vai continuar tentando até colher o que Deus tem para a tua vida. E através do exemplo dos comerciantes marítimos, você não vai ter mais medo de encarar os mares revoltosos e furiosos da vida. Só você que ouviu isso, e entendeu isso de Deus, corre de onde você está e vem aqui na frente. Tem que ser rápido, vem. Corre. Corre. Vem. 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 Pastor, eu tenho medo. Pastor, eu tenho traumas. Pastor, eu tenho feridas que estão abertas. Pastor, eu vim para o ministério de Perus como lugar de refúgio. Eu me alegro aqui, eu sinto Deus aqui, mas eu tenho medo de encarar o Mediterrâneo de novo e me decepcionar. Corre, é com você que Deus está falando, vem. 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 É o pastor Cleverson que está ali? Pastor, posso? Corre, pastor, vem cá. Se o que Deus colocou no meu coração ao teu respeito não for coisa do céu, eu não vou nem orar. Entrego o microfone, ajoelho ali, escondo o meu rosto, rubro de vergonha e encerro aqui. Mas se foi o céu que acabou de me revelar
o que eu acabei de ouvir do Eterno, todas essas pessoas que estão aqui serão alcançadas por uma porção encorajadora e renovadora do Espírito Santo. Deus está dizendo ao meu coração: aqui é teu refúgio. A sede, o desejo que o teu coração sempre teve com relação às coisas de Deus, num tempo passado foi mal compreendido. Tu deu mais do que qualquer outra pessoa daria. Tu empenhou mais do que qualquer outro empenharia. E alguém olhou, não entendeu e achou que a sua intenção era maldosa e maliciosa. Tu fez para o bem, alguém achou que foi para o mal. Tu fez para ajudar e alguém pensou que era para tomar lugar e posição. E até hoje, de vez em quando, a sua mente faz você lembrar dessas situações passadas. E mesmo que tu esteja em paz, vivendo esse tempo novo com Deus, a sua alma de vez em quando pergunta: Deus, por que, se o Senhor sempre conheceu o meu coração? Hoje, no encerramento do Cibemp Brasil, Deus te explica o porquê. Foi uma armadilha do inferno para parar o teu chamado. Foi uma armadilha do inferno para segurar o Senhor e a sua família em casa. Foi uma armadilha do inferno para o Senhor não acreditar mais em ninguém e não acreditar mais que não existiam mais homens sérios de Deus. Foi uma armadilha do inferno para que tu nunca mais pregasse a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo acabou de me dizer: quando a armadilha foi tramada, eu cheguei primeiro, fui o escudo da tua casa, segurei na mão dos teus e reacendi a chama da vocação, do chamado e do ministério que eu lhe confiei. Assim diz o Senhor. Olha aqui para mim, pastor Cleves, que eu acabei de dizer aqui. Agora, é coisa de pregador emocionado do Mato Grosso do Sul? Ou foi Deus quem falou? Deus, é Deus. Encerro. Onde houver alguém que quer ser cheio do Espírito Santo aí agora, levante a sua mão. Levante a sua mão, como sinal do que o céu está dentro da Catedral de Perus. Quando o Senhor levantar suas duas mãos e fazer assim, movimentos repetitivos, haverá uma porção e uma autoridade renovada sobre o teu ministério, porque o Senhor ouviu um pedido que tu fizeste, e é hoje que Ele consagra as suas mãos para curar enfermos e para libertar cativos de espíritos oprimidos. Enquanto essa igreja que crê e quer ser cheia do Espírito Santo, glorificar a Deus, e o Senhor estender as mãos, movimentando as mãos na direção da igreja, vai haver uma chuva de graça, de renovo, de milagre, de cura divina, de batismo no Espírito Santo e de renovação de ministério. Só quem ficou aqui até agora para ser cheio, levante a mão. Libera, pastor, vai. Vai começar agora. 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 Deus está trocando medo por línguas estranhas. Deus está trocando medo por dons espirituais. Deus está trocando medo por autoridade divina. Quem veio para ser cheio, seja cheio. Quem veio para ser tomado pela glória, seja tomado. Quem veio para ser revestido, seja revestido. Enquanto você levanta a tua mão,
uma virtude do trono da graça enche a tua vida. Agora, 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 agora. Começou aqui, começou aqui, começou aqui. Aqui também tem, aqui também tem, aqui também tem. Seja cheio, fale em línguas, receba renovo, receba graça. Encare esse Mediterrâneo, encare esse Mediterrâneo, encare esse Mediterrâneo, encara, encara.